Olá pessoal, estamos começando mais um podcast hoje com um convidado especial, o pastor Jefferson. Hoje ele vai estar aqui com a gente respondendo algumas perguntas e eu queria que você se apresentasse. Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Alexandre, com todo o pessoal aí que vai estar nos assistindo. É sempre bom poder estar conversando, batendo um papo. Amém. Então vamos lá, eu quero fazer algumas perguntas. Eu queria que você falasse já... Há quanto tempo que tem o Ministério da Comunidade Metodista aqui em Brodowski? Acho que aos 30 anos. Eu vim para Brodowski, eu tinha 20 anos, né? Eu pertencia à Igreja Metodista Renovada. Eu vim para cá em 1982, né? Em 82 eu comecei hoje a gente chama de célula, né? Na época não era célula, era discipulado. Eu comecei um grupo, esse grupo cresceu, eu casei logo depois. Em 86 eu procurei casa em Brodowski que eu não achei. Aí eu mudei para Batatais, a gente começou uma igreja lá também. Em 86 eu mudei para Batatais, em 87 comprei uma casa aqui em Brodowski, não tinha casa para alugar em Brodowski, não achava. Reformei a casa e em 88 eu mudei para cá. Né? Este ministério nós começamos, eu acho que em 1990. Já era um grupo, né? Uma igreja. E aí em 1990 acho que nós começamos a comunidade metodista de Brodowski. 90, 92, eu não lembro sim, com exatidão. Passou por quantos salões até chegar aqui onde é a sede hoje? Nós começamos na casa da avó Lília, né? Ali onde hoje é o estacionamento do nosso, bem na frente do nosso supermercado nosso. Aí nós fomos para um salãozinho bem pequenininho ali na Praça Portinari. Ali depois nós fomos onde hoje é a clínica do Dr. Alfredo. Tem fotos, né? Eu lembro dessa parte. E foi, eu acho que eu fiz o casamento da sua mãe, né? Não, o casamento da minha mãe foi lá onde que é o mercado, o depósito do supermercado, né? Então, dali nós fomos pro nosso, o antigo supermercado nosso, né? Que era na esquina, né? O salão primeiro, né? E de lá nós viemos para cá. Nós ganhamos um terreno, né? O prefeito José Fabre, na época, fez a doação. E nós construímos, passamos aí 17 anos construindo, aumentando, ampliando, né? E estamos aqui. Né? Ô Jefferson, fala um pouquinho sobre a tua conversão. Quando começou, como foi, quem foram as pessoas que falaram de Jesus para você? Começou em um outro lugar até vir para a igreja evangélica? Como é que foi isso? Eu sou de família católica, né? Eu fui coroinha, fiz primeira comunhão, crisma, fazia parte do grupo de Meca, né? Meninos da Catedral, porque eu morava a 2 quarteirões da Catedral ali, do lado do Palácio do Arcebispo. Eu fui criado ali na Catedral, né? Minha mãe, muito católica, ela começou a frequentar a renovação carismática e ela insistia para eu ir na renovação, né? Eu tinha 17 anos, né? 18 anos, foi quando eu acabei indo numa experiência de oração. Indo não, vindo, porque a experiência era aqui em Brodowski, aqui no seminário, né? Nossa. Eu morava em Ribeirão Preto e de tanto a minha mãe pegar no meu pé, eu vim aqui no seminário e falei assim, eu passo o final de semana. Ele trouxe meus maços de cigarro, meu calção de jogar bola, minha chuteira, minhas músicas do Chico Buarque. Você fumava? Eu fumava. E era assim, eu não tinha problemas, não me converti porque tinha problemas, nunca usei drogas, era uma pessoa bem resolvida, né? Eu vim só para minha mãe parar de pegar no meu pé. Eu passo um final de semana, minha mãe para de pegar no meu pé, eu continuo minha vida. Mas quando eu cheguei, me deram uma Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. Olha, eu fui criado dentro da Igreja Católica e nunca tinha lido uma Bíblia, né? E ali na renovação eu comecei a ler a Bíblia, eles começaram a falar de Jesus, e aquilo foi assim, me incomodando, né? Foi mexendo comigo, né? E aí eu sozinho lá num canto, falei, Jesus, se é verdade o que está escrito na Bíblia, eu quero te seguir. Custe o que custar na minha vida, eu vou te seguir. Porque ali eu entendi que se a Bíblia era verdadeira, a minha vida estava furada. Eu não tinha problema nenhum. Eu era assim uma pessoa jovem, né, de classe média, uma vida bem resolvida, super
feliz aí, achava que eu estava curtindo todas, né? Mas eu refleti e falei, olha, se a Bíblia é verdade, a minha vida está errada, né? E ali eu fiz por isso que eu falo que esse negócio de aceitar Jesus não é coisa de crente, não é crente que inventou. Porque eu aceitei Jesus sozinho, né? Eu nem sabia que existia isso, né? Você acredita que começou ali? Eu tive uma experiência com Jesus ali. Eu falei, Jesus, se é verdade o que está escrito na Bíblia, eu quero te seguir, custe o que custar na minha vida. Ali eu tive uma experiência com Jesus. E eu volto para os mesmos botecos, os mesmos amigos. Eu tinha uma torcida de futebol do Botafogo, Força Jovem. Então, minha casa, assim, de domingo, tinha 70 homens, né? Rapaz, homem, velho. Eu tomava conta de gente, eu tinha 16, 17 anos, 18 anos, eu tomava conta de homem de 40, né? Tava dura. Deus já escolheu a Deus. Organizava excursão, né? E eles iam tudo para minha casa, e da minha casa eles saíam para o Botafogo. E eles falaram assim, você tá diferente. Eu falei, não tô diferente. Mas eu sabia que alguma coisa estava, mas eu não sabia também o que era, né? Ele falou, não, você não está normal. Eu falei, não, eu tô normal, né? Mas alguma coisa mudou dentro, não mudou fora, porque eu voltei para os meus botecos, meus amigos. Só que tinha uma coisa, eu tinha que orar e ler a Bíblia todos os dias. Eu não entendia nada, mas eu orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia, orava e lia a Bíblia. Era algo teu com Deus, não era nada que ninguém mandou para Não, eu escondi da minha mãe, não contei para ela orgulho, né? Não contei para ela, fiquei bem quietinho, né? Eu ia escondido na renovação carismática, ficava escondido, e para ela não me ver, porque era muita gente também, eu chegava depois e saía antes, né? Então ela não me via, eu ia também no grupo de jovens de sábado, Nova Geração. Mas ali começou a mudar a minha vida. Aí meu melhor amigo também se converteu, que ele virou para mim e falou assim, eu quero ir lá onde você foi. Ele estava meio com os problemas, né? Ele sim estava depressivo, o aquário, e aí ele pegou, foi e converteu, mas teve uma conversão instantânea também. E aí nós começamos a frequentar a renovação, aí minha mãe ficou sabendo e tal, e eu fui lendo a Bíblia, né? E chegou uma hora que eu comecei a questionar algumas coisas, um grupo de jovens lá, de dentro, começamos a questionar algumas coisas concernente à Bíblia, né? A princípio o padre concordou com a gente, mas depois a pressão ficou muito grande sobre ele, né? E aí criou toda uma situação ali, eu procurei um pastor. Nós procuramos um pastor chamado, na época, hoje ele é Bispo Hinaldo, né? Na época da Pastor Hinaldo, e a gente queria conhecer a Bíblia. Eu fui para conhecer a Bíblia, né? Aí eu falei para ele assim, olha, eu vim aqui, mas eu não vou virar crente. Ele falou, não tem problema, eu quero só conhecer a Bíblia, né? Eu não vou virar crente. Ele falou, não tem problema, eu vou estudar Romanos, né? Um mês depois eu estava batizando. Estou aqui até hoje. Ô Jefferson, você falou dessa experiência, né, da Bíblia. Teve mais algumas experiências que marcaram a sua vida? Eu tive muitas, né? A mais forte foi quando eu falei que em 90 e pouco, acho que em 92, nós começamos esse ministério, porque eu entrei numa crise espiritual. Eu nasci na renovação carismática, sempre criei no poder de Deus, era batizado com o Espírito Santo, mas a minha vida estava seca espiritualmente. Eu sentia que alguma coisa estava errada, e que Deus tinha mais, né? E eu comecei então a questionar Deus, né? Questionar Deus. E Deus começou a falar comigo sobre vida de oração. E eu comecei então a orar. Foi uma crise, foi longo aí o processo, não foi assim de dia para a noite, né? E eu comecei então a orar. Quando eu comecei a orar, e um grupo daqui de Brodowski foi para um retiro em Uberlândia, lá houve uma profecia de que Deus ia derramar unção sobre a igreja de Brodowski. Eu achei isso normal, a gente sempre fala isso todos os dias, Deus derrama unção, Deus abençoa, né? Achei que, amém, né? Mas no culto seguinte, da volta desses irmãos lá de Uberlândia, eu estava com o microfone na mão, orando na frente da igreja. Eu lembro que eu tive uma visão de Gênesis. A hora que eu fui começar o culto, a oração de abertura, eu tinha uma visão assim sobre Gênesis, e eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, assim como o Senhor pairou sobre as águas em Gênesis, paira agora sobre essa igreja e cria uma igreja nova.
A hora que eu falei isso, começou a dar choque na ponta do dedo. Eu estava com essa mão segurando o microfone, com essa mão estendida assim, e começou a dar choque. Quando começou a dar choque, eu comecei a orar em línguas. Mas assim, espontaneamente, não foi... E o choque foi descendo pelo braço, pegou o corpo inteiro. Então não foi uma coisa assim que você só sentiu... Não, você estava sentindo. Eu sentia que eu estava sendo eletrocutado. Dizem, eu não vi, que eu estava de olho fechado, que eu abri a mão e o microfone ficou grudado na minha mão. Isso eu não vi, não posso falar. Eu só sei que eu fui assim, aquela descarga elétrica e a oração em línguas, ela não saía da boca. Porque a minha boca estava meio travada, né? Ela saía do diafragma, aqui, né? Eu sei que teve uma hora que eu falei assim, eu vou morrer. Eu pensava, né? Eu vou morrer, porque em nenhum momento eu perdi a consciência. Eu estou orando em línguas ali, e levando aquele choque, e pensando assim, eu vou morrer. Aí foi abrandando. Quando parou e eu abri os olhos, a igreja estava assim, gente jogada pro chão, gente deitada, gente ajoelhada, gente chorando, gente... isso nunca tinha acontecido em Brodowski. A igreja era muito organizadinha, né? Uhum. Eu mantinha a igreja muito organizada, né? E ali bagunçou tudo, né? E eu lembro que uns choravam, outros riam, outros de joelho, outros caídos no chão mesmo, né? Quanto tempo durou isso? Não sei te falar. Eu não sei te falar. O tempo eu não sei. Só sei que a hora que eu abri os olhos estava desse jeito. E aí, aquele dia ninguém conseguiu orar, assim, ninguém conseguiu falar. Todo mundo pegava o microfone e começava a chorar. Ninguém conseguiu pregar, só chorar, só orar, né? E chorar. Ô Jefferson, qual que foi a fase mais difícil da tua vida? Você consegue lembrar de algumas que marcaram aí? Não, houve várias, né? A obra de Deus, a gente não faz... fica fazendo a obra de Deus e agindo e o diabo assistindo, né? A obra de Deus ela se assemelha muito a um jogo de xadrez, né? Onde você faz e o diabo move peças, criando situações, né? Muitas vezes coloca dentro da igreja uma pessoa com espírito de prostituição, outras vezes coloca a pessoa perto de você com espírito de rebelião e criando situações, né? Isso sempre houve, né? A gente sempre passa por situações, todas as vezes que Deus age poderosamente de uma forma, sempre vem também uma retaliação, né? O diabo sempre retalha de alguma maneira, tentando criar alguma calúnia, tentando criar alguma situação, tentando criar alguma confusão. Nisso aí vale muito a oração, né? A gente está orando, vigiando, né? É que Jesus falou, orai e vigiais, né? Para que a gente não caia em tentação. Porque o diabo cria situações dentro da igreja. E a gente tem que estar vigiando, tem que estar orando, né? Então nós passamos por muitas coisas ao longo dos anos, fomos passando por situações difíceis, né? Retaliações, mas a gente vai enfrentando a situação, vai enfrentando, né? O líder hoje precisa ter convicção nessa parte, porque toda vez que se levanta e o inimigo levanta alguma situação, se a gente não tiver a convicção daquilo que Deus ele quer fazer, naquilo que Deus está fazendo, pode de alguma maneira ser iludido ou cair dentro de uma situação dessa? Eu sou uma pessoa de muita convicção. Eu oro e quando eu faço uma coisa, eu posso até fazer errado, mas eu faço convicto que eu estou querendo acertar, né? Inseguro eu não sou, né? Quando você é líder, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma linha, né? Tem pessoas que vão se alinhar a você, as suas ideias, e tem gente que não. Quem não se alinha vai te chamar de ditador, vai te chamar de todo-poderoso, os nomes que eu já recebi, né? De intolerante, né? Mas por quê? Veja bem, presta atenção. Eu tenho uma filosofia comigo. Não sendo heresia ou pecado, pode fazer, né? Você é daqui da igreja, você sabe que eu nunca impeço ninguém de fazer nada, né? Não sendo heresia ou pecado, pode fazer. Se você acha que plantar bananeira lá na praça vai trazer algum benefício para o reino de Deus, vai lá e plante bananeira, né? Agora, então quer dizer, trabalhar, eu nunca impedi ninguém, né? Se a pessoa quer fazer o ministério, quer realizar algo, eu nunca falei, não quero, não posso, não deixo, nada disso. Pode fazer. Liberdade para trabalhar, 100%. Agora, muita gente, ela não quer trabalhar.
Ela não quer liberdade para quer trabalhar. Ela quer a direção, o comando da igreja. Entendeu? Porque trabalhar eu não quis pedir ninguém. Agora, muitas pessoas querem dar direção para a igreja, né? E aí é onde bate de frente comigo, né? Um amigo meu, um dia chegou para um camarada lá da igreja dele e falou assim: ô, meu amigo, aqui na igreja tem vaga para Arão. Moisés já está com a vaga ocupada, né? Então, aqui a vaga de Moisés já está ocupada. Se você quiser ser Arão, tem vaga, né? Tem para Arão, tem para Josué. Então é mais ou menos assim. Tem pessoas que elas não querem trabalhar. Elas querem comandar. E comandante já tem, que Deus já me colocou aqui. E eu sei que eu apenas sou um servo do verdadeiro comandante, que é Jesus Cristo, né? Então tem algumas pessoas que elas querem dar direção para a igreja. Essas pessoas bateram de frente comigo, né? Eu sempre disse, ninguém vai controlar essa igreja a não ser o Espírito Santo, né? Então eu sempre, na verdade, eu oro e vigio para que a igreja não caia no controle humano, né? Para que o Espírito Santo esteja sempre no controle, né? E eu tenho uma outra filosofia que eu digo muito, que a igreja precisa ser levemente desorganizada. Porque quando o ser humano organiza demais, ele organiza tanto que o Espírito Santo já não arruma mais espaço para fazer mais nada. A igreja, ela se enrijece, né? Ela perde a flexibilidade. Então a igreja não pode ser tão enrijecida na sua organização a ponto de que o Espírito Santo não consiga mudar nada, né? Então eu zelo muito por isso, né? Para que haja uma liberdade do Espírito Santo, né? Você deixar as coisas assim mais tranquilas, né? E mais flexíveis para o Espírito Santo agir, se ele quiser mudar algo, né? Agora, algumas pessoas, elas querem a direção, elas querem o comando, né? Essas pessoas, quando você não dá o comando para elas, elas ficam irritadas, elas ficam nervosas, né? E elas xingam e falam mal de você. Então eu passei isso daí a vida inteira, né? Vira e mexe, levanta alguém querendo pegar o comando da igreja, né? E isso daí... Aí é a hora de se posicionar. Não, eu não faço nada, eu simplesmente não dou o comando. É o que irrita mais a pessoa, porque eu não confronto, né? Eu não preciso de confrontar ninguém, concorda comigo? Eu não preciso de ficar batendo de frente, confrontando, falando, não. Eu simplesmente continuo na minha toada, né? Olhando firmemente para o autor consumador da fé, né? Corramos a carreira que nos está proposta. Quer dizer, a gente tem que ir correndo para frente, olhando para Jesus, né? Então essas pessoas, ao longo dos anos, ficaram profundamente irritadas comigo, né? Porque se fosse para trabalhar, eu tenho 20 pastores aqui, eu devo ter uns 100 obreiros, diáconos, e falta gente. Verdade. Se Deus mandar mais 20 pastores, eu arrumo serviço para os 20. Não tem problema. Aqui não. Para trabalhar não falta não falta espaço. Para comandar, não. Né? Para comandar, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai conseguir. Né? Eu lembro de uma jovem, né? E essa jovem, ela parava na frente da minha mesa, torcia a boca assim, né? Virava os olhos assim, torcia a boca e falava assim: pastor, não é desse jeito não dá certo, não é assim. Eu ficava pensando, gozado, quando ela nasceu eu já era pastor e ela tá achando que sabe mais que eu, né? E essa pessoa até hoje não deu frutos, até hoje não virou nada, o ministério dela não... Por quê? Porque ela queria o comando, né? Ela não queria trabalhar, ela queria comandar a igreja. Não conseguiu, ficou irritada comigo, ficou muito nervosa, falava mal, mudou daqui para outra cidade e lá também não virou nada até hoje, né? Por quê? Porque igreja, ela não tem que ter comando humano. Nós estamos aqui para servir, né? Igreja tem que ter comando do Espírito, né? Para isso, nós que somos líderes, temos, na verdade, que perguntar, como Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, seja feita em mim conforme a tua vontade. Nós temos que perguntar todo dia: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Nós estamos aqui para obedecer. Enquanto uma igreja se sujeitar ao comando do Espírito, ela é saudável e cresce. Igreja que não faz isso, que tem comando humano, vai na onda humana, não vira nada, né? Ô Jefferson, você não é muito de confronto, mas você já sentiu alguma fase assim
que você passou, que o Espírito Santo falou, vai, você precisa falar, você precisa tomar uma posição, e é difícil ter que fazer isso, se posicionar? Não, eu não sou de confronto, de ficar batendo boca, de discutindo. Agora, de me posicionar, eu sou muito bem posicionado, né? Eu nunca tive dúvidas do que eu tenho que fazer, né? Eu nunca fiquei indeciso nas decisões que eu tinha que tomar, que eu tenho que tomar, né? Primeiro eu ajoelho, oro e busco direção de Deus, né? Então eu sempre ajo aquilo que eu te falei, com muita convicção. Eu acho legal que você sempre fala assim, agora, né? Ficar discutindo, não precisa discutir, eu tenho que fazer o que Deus mandou. Hein? Você sempre fala assim, ó, nunca toma uma decisão assim de uma hora para outra, né? Sempre ora, isso eu acho legal, né? Porque eu vi, sempre assim, do tempo que eu tô aqui, eu acho legal que quando você se posiciona para fazer algo, você tem aquela convicção de fazer, né? Aquilo. E nunca é uma coisa assim em cima da hora, tipo, eu pensei hoje, vou fazer amanhã. Mas você já teve situações assim onde o Espírito Santo ele ficava, você precisa fazer, tem que ser feito, tem que falar, tem que se posicionar de algo assim que estava acontecendo muito rápido, estava se levantando muito rápido? Não lembro. Eu creio muito que Deus está no comando, né? Eu não lembro de ter passado por isso, né? Eu entendo muito assim, a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, eu tenho muito medo porque o meu coração pode me enganar, né? Uhum. Então, muitas vezes aquela aflição, eu já senti essas aflições, né? Eu procuro não agir naquele momento de aflição, de indignação, porque a chance de errar é grande, né? Então, se você age no momento de indignação, de aflição, a paixão cega, né? O coração é enganoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Geralmente eu espero passar. Eu sentia vontade de ir, falar e tal, a gente sente, né? E de não sei o que e tal. Mas aí você pega e pensa, né? Todas as vezes que eu agi debaixo assim eu espero passar, né? Aquela situação mas agir, né? Agir. Eu passei por uma situação muito chata, né? Nas últimas eleições, porque ficou nítido que algumas pessoas dentro da igreja se levantaram contra, né? E se levantaram contra gratuitamente, porque eu nunca fiz nada contra elas, né? Assim, eu procurei sempre ser muito neutro nisso, né? E eu fiquei muito chateado. Muito chateado não pelo fato de eu ter perdido as eleições, porque isso daí eu creio que se Deus quisesse, Ele teria me colocado, né? Em outras circunstâncias, Deus agiu, né? Mas quando você vê, assim, a motivação do coração de algumas pessoas, né? Pessoas que andam com você, pessoas que estão do seu lado e que de repente têm uma motivação errada e agem em cima dessa motivação errada, né? Mas as atitudes que eu tomei com relação a isso não foi nenhuma no repente, não. Eu pensei muito e orei bastante para fazer. Não foi. Para algumas pessoas pode até assim parecer que eu agi no impulso da emoção, né? Mas não agi no impulso da emoção, não. Eu agi bem assim, consciente do que eu estava fazendo, né? Ô, Geva, eu quero entrar nessa questão de política, mas eu quero te fazer uma pergunta antes. Eu acho legal, sempre achei bonita essa questão de aliança que você tem com outros pastores da região. Teve uma vez que eu fiquei muito impressionado, fiquei quase emocionado quando a gente precisou de algumas questões espirituais que a gente estava orando, e aí de repente devia ter uns 40, 50 pastores que veio da região toda poder orar aqui, fazer ato profético em volta da igreja. Eu achei muito bonito essa aliança que tem. Qual que é o momento de se preocupar quando você está à frente, né, de um ministério e de repente começa a se isolar, líderes, começa a ficar distante? Qual que é o momento de se preocupar, de se posicionar? A pessoa começa a isolar, andar sozinha. Tem alguma coisa que você poderia passar para a gente a respeito disso? Eu acho que algumas pessoas, primeiro, um grande risco. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então eu sempre tive, graças a Deus, uma visão de que eu estou no reino.
O reino é de Deus. Todas as igrejas fazem parte do reino de Deus. Um dia eu estava orando, Deus falou assim para mim: eu estou lá na congregação cristã do Brasil? Parei, pensei. Falei, tá, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo não age na congregação cristã do Brasil, né? Eu estou lá na Assembleia de Deus? Falei, tá, ué, né? Eu estou lá na Batista Tradicional? Eu falei, tá, o Espírito Santo tá lá, né? Lá na Presbiteriana? O Espírito Santo foi me lembrando um monte de igrejas. Eu falei, tá, ué, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo não está lá, que Deus não está naquele lugar, né? Até na Igreja Católica, né? Que muitas vezes as igrejas evangélicas têm uma resistência, né? E eu me converti na Igreja Católica, né? Aí o Espírito Santo falou para mim: se eu estou em todos esses lugares, quem é você para não estar? Isso me chocou, né? Me chocou assim. Eu falei, abriu minha visão, né? Deus está em todos os lugares, Deus não tem preconceito, porque eu vou ter, né? Então eu sempre tive uma visão muito ampla disso, assim, do reino de Deus, né? O perigo é quando o pastor, o líder, ele quer criar o reino próprio dele, né? Então por que muitas igrejas são fechadas na sua própria denominação? Porque os líderes, eles querem criar o seu próprio reino, né? Isso é muito perigoso, porque você se fecha e a motivação é errada, né? A motivação é o próprio reino, né? Criar um próprio reino. Eu nunca pensei dessa forma, né? Eu resisti muito à ideia de abrir uma igreja, comunidade metodista fora de Brodowski, né? Acabou abrindo pelas circunstâncias, converte gente em outra cidade, aquela coisa toda, né? É ligado aqui. Mas, principalmente em Ribeirão Preto, eu sempre tive muita resistência em abrir, né? É que a insistência foi tão grande que acabou abrindo. Mas eu tenho relacionamento com muitas igrejas de tudo quanto é denominação, nome, não tem problema nenhum com isso, nem com as igrejas de Brodowski, nem da região, né? Quem chega aqui, a gente ajuda no possível, se relaciona, você sabe disso, né? Mas isso daí está no coração. Eu acho assim, a unidade é uma disposição sua de coração, né? Se você é uma pessoa aberta, você tem unidade, né? Agora, as pessoas, elas criam preconceitos, elas criam... querem criar o seu reino próprio, essas coisas. Isso daí é um perigo muito grande, né? Perigo muito grande. Vamos lá, vamos falar de eleição. Começou falando, né? Você teve que ter 3 mandatos como vereador na cidade aí, né? Hoje você acha que é difícil a igreja apoiar homens de Deus? Há um preconceito a respeito disso, a respeito de política? Por que é tão difícil da igreja assimilar esse tipo de coisa? Veja bem, eu fui pastor lá dentro, 12 anos. Eu entrei porque diziam que se eu entrasse eu ia me corromper. Eu lembro disso. Eu lembro que no início, quando você falou que ia sair para vereador, todo mundo achava que você ia sair, não ia ser mais pastor, ia só estar dentro da política, né? Ia me corromper, não sei o quê. E eu quis provar para mim mesmo que é possível você ser... Eu falei, não é possível que eu seja tão fraco assim, né? Que é possível... mesmo questão do Brasil também, né? Quer dizer, nós temos que entregar então o Brasil na mão dos bandidos. Se político, todo político é corrupto, então você não pode sonhar com um país diferente, né? E eu entrei, passei 12 anos e provei primeiro para mim que é possível você ser político e não ser corrupto. Entrei limpo e saí limpo, graças a Deus, né? A questão, o que a igreja tem que entender é uma coisa muito mais profunda do que político evangélico. A questão é você ter políticos evangélicos. É um pouco mais profundo. O político cristão evangélico, ele tem que dar um bom testemunho, né? Tudo bem. Mas o mais importante hoje, e a situação ela é muito grave no tempo que nós estamos vivendo, que é a questão de direita e esquerda, né? Socialismo e capitalismo. O que significa hoje socialismo, esquerda? É defender movimentos como o LGBT, né? Movimentos sem terra, né? Hoje eles têm promiscuidade como arte. Você lembra daquele cara pelado, as crianças passando a mão no cara, o Lula lá vendo 2 homens se beijar. Então, este é o movimento de esquerda, né? É um movimento promíscuo.
né? É um movimento defendido por artistas que são promíscuos, que defendem ideologia de gênero, que, para quem não sabe, é ensinar nas escolas o homossexualismo, é promover homossexualismo nas escolas, né? A esquerda hoje ela é contra o cristianismo e ela luta contra o cristianismo, né? Em países socialistas como Coreia do Norte, Cuba, China, cristãos são perseguidos, né? Então não é só assim, é político evangélico, não, né? Nós temos que ser de direita. A direita, ela é conservadora. As famílias tradicionais estão na direita. Nós defendemos o respeito à família tradicional, nós defendemos o padrão moral, o padrão ético da palavra de Deus. Então, hoje, o mundo se dividiu em direita e esquerda, sendo que a esquerda é isso aí, esses movimentos tudo doido aí, e direita são os conservadores, né? Então, nós temos que colocar pastores, sei lá, homens de Deus, evangélicos, na política, e principalmente defendendo a direita, né? Por que nós chegamos nessa tragédia que chegou ao Brasil? Porque enquanto a esquerda ficou doutrinando as faculdades, a direita ficou quieta. Os militares, que são conservadores, ficaram quietos. A igreja ficou fechada. E durante muitos anos, eu defendi a ideia de que a gente não tinha que se envolver na política. Enquanto nós ficamos trancados dentro da igreja, a esquerda ficou doutrinando as faculdades. Você já chegou a pensar nisso, então, Jefferson? O que fez você romper, sair dessa situação? Antes as coisas eram mais disfarçadas, né? Antigamente, há 15 anos atrás, as coisas eram mais disfarçadas. Há 20 anos atrás, você não viu um movimento LGBT como é hoje, o homossexualismo. Hoje, qualquer coisa que você fala, o próprio YouTube te bloqueia, né? Hoje, qualquer coisa que você coloca, hoje nós estamos vivendo uma ditadura gay, né? O que tem? O que tem? Que os teus filhos... Eu vejo alguns pastores falar, só que esses pastores colocam os filhos em escola cristã, né? E vivem uma bolha. O que tem? A gente tem que se envolver, a gente tem que não sei o quê. Só que esses pastores, eles vivem numa bolha. Colocam os filhos em escola cristã, né? E vivem a vidinha deles e o resto que se lasque. Eu penso, não é meus filhos já se formaram, e se formaram todos em escola pública. Eu nunca coloquei meus filhos em escola particular. E o povo da minha igreja é um povo simples, que está dentro da escola pública. Eu não tenho como fazer uma escola cristã para todo o povo da minha igreja. Se eu tivesse, eu faria. Se eu tivesse condição financeira, eu faria. Não tenho. Então, o meu povo está na escola pública, então eu tenho que lutar pela escola pública, para que essas porcarias não entrem na escola pública. Porque vocês acham que uma criança fica 4 horas por dia, 5 dias da semana, dentro de uma escola, ouvindo doutrinação de ideologia de gênero, e aí vocês acham que na escola dominical do domingo, meia horinha, nós vamos conseguir desfazer isso? A maior parte dos pais, coitados, não sabe nem explicar para os filhos o que é isso, né? Então, a igreja ela tem que ser ativa, a igreja ela tem que ser participativa. Eu luto pela escola pública, eu luto para que as escolas públicas sejam decentes, né? Sejam corretas, tenham padrão moral, né? E por isso que nós estamos na política. Senão daqui a pouco nós não vamos poder nem falar mais nada dentro da igreja. Eu acho interessante que toda vez que a gente fala sobre LGBT ou homossexualismo, eles encaram como o lado pessoal, né? Achando que tipo, é uma guerra contra eles. Eu sempre vi que é uma guerra, mas a respeito de princípio. Nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Senhor e isso quebra os princípios da palavra. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho amigo que é gay, né, homossexual, e converso com eles, não tenho problema nenhum. E as pessoas levam muito pelo lado pessoal, né? É difícil hoje, tanto a igreja ou quem está lá fora, entender que isso não é pessoal, é uma questão de princípio, é uma questão de valores. Acho que tem uma coisa que a esquerda
é intolerante. Eles não querem entender. Eles entendem, eles não querem entender. Entendeu? Quer partir pra guerra. Não, eles querem ser chato mesmo, querem implicar, querem... eu tenho amigos, aqui na cidade tem um monte de homossexual, a gente conversa, tem amigo homossexual, respeito nunca. Acho que a vida pessoal é problema dela, entendeu? Eu nunca... Ela escolheu isso? Não, nunca dei palpite na vida de um homossexual. O problema é dele. O que eu não quero e que não é aceitável é você colocar lá ideologia de gênero na escola e começar a ensinar para os nossos filhos que é legal ser homossexual, que ele tem que experimentar, né? Nós entendemos que todo relacionamento, toda ação sexual, ela causa alianças, ela gera dependência, laço de alma, né? Aí como que, por exemplo, vai falar para os nossos filhos experimentar beijar o amiguinho para ver se gosta, né? Ter uma experiência, a menininha contra a menininha, que de repente... Não, isso é inadmissível. Inadmissível. Nós vamos quebrar o pau até morrer, mas não vamos aceitar um trem desse, né? Porque não vai doutrinar a criança, né? O que o diabo fez na esquerda? A esquerda não é atrativa, né? Que país do mundo socialista que prosperou? Nenhum, né? E a China? A China não é. A China é comunista, ela inventou um capitalismo doido lá, né? Mas não existe nenhum país, apesar que a China é rica, mas o povo é pobre e miserável. Então não existe nenhum país do mundo socialista que deu certo. Cuba não deu certo, Venezuela não deu certo, Coreia do Norte não deu certo, nenhum país deu certo. Então eles se ligaram a esse movimento aí para ter um álibi, né? Mas nós não vamos aceitar isso nunca, e aí a igreja tem que entrar nisso sim, tem que se manifestar, e eu sou contra ideologia de gênero, e eu vou lutar contra, pregar contra, ensinar contra. Eu sou da ideologia de Gênesis, né? Porque é um absurdo isso, é um absurdo. Você chega num shopping, eu não beijo a minha mulher na boca, num restaurante ou no shopping, que eu acho que é uma falta de respeito com as outras pessoas. Eu vou sentar no sofá e ficar beijando ela na boca. Eu acho que tem lugar para isso. E eu sou casado há 35 anos, né? 37. Agora você chega lá, dois homens barbados se beijando. Por que tem que se beijar na frente dos outros? Eu tô lembrando, né, de uma situação quando o Marco Feliciano começou, entrou, né, nessa parte com eles. E o pessoal começou a ir na frente da igreja dele, atacar. Eu lembro que um dia a gente estava numa fila de um cinema, e ele estava ali na fila do cinema, e na hora que reconheceram ele, havia um casal ali, né? E eles começaram a beijar de língua na frente dele, ele com a cabeça baixa, constrangido, mas a gente entendeu que foi como provocação, para provocar ali, né? E eu fiquei olhando aquela situação ali, eu falei assim, como eles levam pro lado pessoal, toda a fila ali ficou constrangida de ver aquilo, né? De ver eles ali provocando, fazendo aquela gracinha ali e tal. Mas eu falo assim, hoje... Você imagina se um pastor vai na frente de uma boate gay e começa a pregar? O Jornal Nacional fala intolerância, não é? E os caras fazem isso. Tá condenando, tá julgando. Hoje, você acha que é medo... É falta de conhecimento? Ou falta a igreja, de alguma maneira, se posicionar? Porque o que eu mais ainda escuto é que, tipo, não, o pastor tem que ficar dentro da igreja, não tem que entrar na política, não tem que se envolver. Você acha que existe medo por conta das represárias? É falta de conhecimento? É a religiosidade que impede da igreja avançar nessa parte? Porque a política, eu acredito que Deus ele é político, né? Porque Deus ele sempre colocava um profeta para falar com a nação, depois veio Saul como rei. Então sempre foram homens de Deus que foram colocados ali, né, para poder governar. E Deus governa até hoje, ele é político. Mas o que falta para a igreja poder entender? É medo? É a religiosidade? É a falta de conhecimento? Olha, eu acho que é comodismo. Eu sou pastor aqui em Brodowski há 30 e tantos anos, nunca deixei de ser pastor, nunca deixei minhas atividades. Eu conciliei muito bem minhas atividades de vereador, de pastor, de pai. E ainda, se tivesse mais alguma coisa, eu fazia também, que tem tempo, dá para fazer, né?
Nunca vi problema em conciliar isso, porque também é o seguinte, aonde eu estou, eu sou homem de Deus, pastor, eu não tenho duas personalidades, né? Aqui eu sou pastor, lá eu sou vereador. Tanto que lá eles me chamavam de pastor, eu fazia questão. Aqui eu não faço questão, mas lá eu faço. Porque eu estou ali, eu sou pastor. Mas tem muita gente acomodada. O confronto que eu não ligo dentro da igreja, ficar confrontando pessoas, que eu acho que daí não vale a pena, o mundo a gente tem que confrontar. Jesus confrontava os fariseus, né? Tem 3 coisas interessantes de Jesus. Jesus amava o pecador, abraçava as crianças, conversava com a mulher samaritana, né? Amava o pecador, confrontava os políticos religiosos, porque os fariseus e saduceus eram políticos também, né? Tanto que o Sinédrio levou tal, né? Jesus a cruz, aquela coisa toda, né? Ele chamava ele de filho do diabo. Verdade. Não é? Olha, Jesus usava a palavra dura, que a gente até maneira, né? Então Jesus não era assim, água morna não, né? E chutou literalmente os vendilhões do templo, né? Que eram os caras que estavam fazendo comércio dentro da casa de Deus, né? Então Jesus, ele não tinha aquela personalidade assim, que muitos pastores querem passar. Jesus, paz e amor, né? Ama todo mundo, né? Ele amou os pecadores, os desvalidos, curou os cegos, né? Os mendigos, mas chutou o balde com os fariseus e os saduceus. Corrigia, né? quando tinha que Descia corrigir. a boca. Aí fala, pastor, você não pode ser polêmico. Né? Eu não sou polêmico com coisa dentro da igreja, mas eu acho que você bater de frente com essa hipocrisia, eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele estava fazendo o mesmo. Né? Porque ele fala assim, olha, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Né? Então, a gente tem que ter fome e sede de justiça. Eu estou aqui, pastor, não é para pregar uma palavra bonita no domingo. Eu estou aqui para orar pelo meu povo, liderar um povo e lutar por ele. Né? Eu acho que o serviço de um pastor não é no domingo à noite trazer uma mensagem, todo mundo, ai, que coisa linda, pastor, tua mensagem falou ao meu coração, né? Não, eu estou aqui para lutar por um povo, a gente está aqui para fazer guerra, entendeu? É lutar, é orar, é clamar, sabe? Seja na política, seja na área social, nós estamos aqui para fazer a diferença, ser luz nas trevas, ser sal, né? Não é para ficar floreando o negócio, não, né? Não é no culto de domingo à noite que você faz aquele culto bonito e depois vai para casa e fica em casa. A gente tem que se envolver, sim. A igreja tem que entrar em tudo quanto é canto, né? Ela tem que fazer a diferença e entrar em tudo quanto é canto que ela puder entrar, tem que entrar, sim. Ô Jefferson, a igreja de hoje é diferente da igreja de antigamente? Uau! Eu acho que aqui em Brodowski, a minha experiência aqui em Brodowski, a igreja de hoje é muito melhor do que a igreja de antigamente, né? Os jovens de hoje aqui em Brodowski, um grupo de jovens muito mais maduro, muito mais comprometido com o reino, me dá muito menos trabalho, né? Ou talvez até posso dizer trabalho nenhum, né? Os pastores, os líderes, nós vivemos hoje aqui em Brodowski um nível de unção, de graça, de maturidade que nós não tínhamos antigamente. Eu creio que também tudo é evolução. A igreja vai crescendo, né? A igreja vai evoluindo e graças às coisas que nós passamos é que nós amadurecemos, né? Mas aqui em Brodowski está melhor. De uma maneira geral, hoje tem muita... em alguns centros como o Rio de Janeiro, o evangelho está sendo muito relativizado. Isso para mim é problema, né? Então hoje, por exemplo, muito artista, quando eu me convertia realmente, virava crente, quem realmente queria pagar o preço, porque você era ridicularizado, você era perseguido, né? A Janete, a mãe dela, botou ela para fora de casa quando ela se converteu, meu cunhado foi expulso de casa, meu pai, minha família, a hora que eu falei que eu ia numa igreja evangélica, nossa, a família quase morreu, né? Então, assim, você tinha que realmente ter convicção para ser crente. Hoje é moda. Todo mundo hoje, eu sou evangélico e tal. É aquele artista lá, evangélico e tal. Então tem muita gente relativizando. Aí tem uma vida promíscua e fala que é evangélico. Isso daí relativizou, né? Tem muitos pastores hoje. Antigamente era inadmissível um pastor divorciar. Tem pastor hoje no 3º casamento,
né? Mas eu entendo que existem duas igrejas, como sempre houve, né? Existe a igreja da mídia, a igreja que nós vemos na televisão, a igreja de gente famosa, né? Que muitas vezes relativiza e leva uma vida de qualquer jeito, né? Pessoas conhecidas, famosas, artistas, essas coisas, né? Igrejas grandes, igrejas de televisão, né? Mas existe uma imensidão, né, de pessoas que servem a Deus com sinceridade, pessoas anônimas, pessoas que não estão na mídia, pessoas simples e que servem a Deus de coração, né? Essas pessoas as que serão arrebatadas. Essas pessoas é que realmente fazem parte do reino de Deus, né? Essas pessoas, elas não aparecem na mídia, essas pessoas não têm fama, mas estão espalhadas por todo o mundo, né? Por todos os rincões do Brasil, né? E são pessoas que realmente têm um compromisso com Deus e temem a Deus, né? Quando a gente desce, Brodowski está no alto, né? Para quem não sabe, então a gente desce para Ribeirão Preto. Então quando você desce para Ribeirão, você vê toda a cidade iluminada à noite, né? Isso não significa que você vê todas as lâmpadas de Ribeirão Preto. Você consegue enxergar as que estão acesas, né? Eu faço essa comparação que quando Deus olha do céu, ele vê aqueles que são luz, né? Não aqueles que estão brilhando na mídia, né? Não aqueles que são famosos porque pregam, porque Jesus falou, né? Jesus, Senhor, mas eu pregava na televisão lá no Brasil, eu curava, eu cantava, eu gravei CDs, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era famoso, eu era conferencista. E ele vai dizer assim, não te conheço. Já pensou que coisa forte? Ele falar, não te conheço. Se ele está dizendo eu não te conheço, porque ele nunca viu. O cara cantou e Jesus nunca viu. Se apresentou para o mundo, mas Deus não viu. Pregou para as multidões e Jesus nunca viu, né? Olha que coisa forte, né? Se você ler esse versículo, ele é muito forte, porque Jesus não fala assim, eu te conheci, depois me decepcionei contigo. Não. Ele fala, eu não te conheço. Quer dizer, nunca viu. Aquele cara lá nunca brilhou diante de Deus, né? Então, essa é a diferença. A igreja verdadeira, ela brilha. E ela sempre existiu. Mesmo na época da Inquisição, mesmo na época da perseguição. Quando você lê a história, sempre houve gente servindo a Deus. Sempre houve pessoas com um coração voltado para Deus, servindo a Deus no mundo, né? Então, hoje, se você olhar, existem duas igrejas. Uma igreja que relativiza tudo, que está na mídia, que isso, que aquilo, famosa, mas existe aí uma multidão, né, imensurável de pessoas que realmente têm uma vida com Deus e levam a Deus a sério. Essas pessoas vão estar lá na bodas do Cordeiro. Jefferson, você veio de uma linha mais tradicional. Te assustou quando começou a chegar bateria, guitarra, luzes, som muito alto? Não. Até fumaça? Eu fui precursor disso, né? Primeiro porque eu dava brincadeira dançante antes de me converter, então eu tinha tudo isso. Eu tinha estroboscópio, eu tinha giroscópio, eu tinha som, eu fazia essas coisas, né? Então eu já conhecia antes de me converter. Aí me converti e tal, igreja tradicional, aquela coisa toda, né? A igreja que eu frequentava, até ter título de clube era pecado. Eu tinha título do Regatas, do Palmeiras, do Palestra, né? Eu tive que dar. Era pecado. Fiquei 4 anos sem usar uma bermuda. Olha aí. Opa! Uai, não podia, uai, né? Eu também nunca esquentei a cabeça com isso, que não ficar questionando, né? Não pode, né? Eu não vou ficar brigando por causa disso. Eu acho que o negócio é fazer a coisa pra frente, servir a Deus, né? Eu tinha coisas mais importantes do que ficar discutindo essas coisas, né? Você acha que quando hoje os jovens, as pessoas começam é pecado isso, é pecado aquilo outro, fazer isso é pecado, porque você falou de uma questão da bermuda. Não, eu não ficava me questionando a respeito disso, porque eu tinha coisas mais importantes. Mas eu tô numa igreja daquele jeito, ué. Você acredita que a pessoa, quando ela começa com esse negócio, é pecado fazer isso, ou pecado... Ela perdeu o foco de Jesus, dá ela uma deixou... desculpa pra fazer coisa errada. Quem começa com muita coisa assim, questionar, é porque não quer servir a Deus. Ué, se eu for pra Assembleia de Deus, eu vou botar terno.
Verdade. Se eu for na congregação cristã do Brasil, eu vou dar ósculo santo, ué. Eu já sei que tem que beijar os irmãos, ué. Respeito, costume. Agora, se eu for na bola de neve, aí eu vou de bermuda. Concorda comigo? Eu estava numa igreja, servindo a Deus, o meu foco era servir a Deus. Então, para mim, o resto não era tão importante, né? Questão de bermuda, questão disso, daquilo, não era tão importante. Eu não ficava encanado com essas coisas. O meu negócio era servir a Deus e buscar a Deus. Em 90 e alguma coisa, eu fiz um evangelismo aqui em Brodowski, nós colocamos luz, colocamos fumaça. A gente queria atrair jovens, né? Foi um escândalo regional, né? Até o padre falou de mim na missa, né? Falou, o pastor lá transformou a igreja dele numa boate, né? Então, naquela época, em 94, 95, era uma aberração, né? Hoje todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, mas minha cabeça nesse ponto sempre foi de vanguarda, né? Sempre... eu não via problema nisso. Porque luz, você vai falar que luz é pecado? Pecado do quê? Instrumento é pecado? Não, eu acho que o pecado está nas atitudes humanas, né? Rogério, pra gente encerrar, tem planos pro futuro? Meu plano pro futuro é aposentar. Eu quero brincadeira. Eu quero... Não, é brincadeira. Eu não quero servir a Deus, a gente não aposenta, né? Se eu tiver com 90 anos, eu vou estar servindo a Deus, né? Mas é lógico que eu não quero continuar fazendo a mesma coisa o resto da vida, né? Eu sou pastor já há 40 anos, né? Que eu estou na frente de uma igreja. Vou continuar pastor, vou continuar na frente da igreja. Eu acho que 70% do que eu fazia eu já passei para outros pastores mais novos. Eu vejo pastor aí de 80, 90 anos na frente de uma igreja, fazendo de tudo. Eu falei, gente, né, eu não tenho mais pique para muita coisa. Tem muita gente que comenta, tipo assim, o pastor vai aposentar, ele vai parar. Não, vou parar nada. Eu quero aposentar para fazer outras coisas. Então eu quero, o serviço que eu já fiz, passo para vocês. É importante você falar para todo mundo, vou estar na frente da igreja. Não, vou estar na frente da igreja. Domingo vocês vão ter que me aguentar. Agora, muita coisa que eu fazia, eu já não faço, né? Agora eu posso, por exemplo, eu tô com 59 anos, em outubro eu faço 60. É lógico, eu quero também fazer outras coisas. Eu vou para a África, sempre eu quero ir mais. E eu quero ficar mais tempo, não é? Se Deus me permitir, quero ir para a Índia, eu quero ir para outros países, pregar o evangelho. Nepal, quero lá ir com o tenor, né? Mas sem aquela preocupação de ter que voltar correndo. Etiópia. Né? Na Etiópia não. Se Deus permitir, eu não volto mais lá. Foi difícil. Mas, por exemplo, eu sempre vou preocupado em voltar rápido, né? Então, é isso que quando eu falo aposentar, é isso, quero poder ir, passar um mês, 2 meses, nós temos a igreja lá em Beira, né? Ir lá, ficar lá, dar estudo bíblico, pregar, né? Gastar tempo ali, né? Eu nunca tive, por exemplo, aquele negócio de passar um final de semana em Cajuru, ou passar um final de semana em Morro Agudo, com a igreja de lá, né? Porque eu sempre tive focado em Brodowski, né? Eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu gostaria de ir, passar um final de semana, poder estar com outros irmãos ali também, né? Esse tipo, mudar o trabalho, né? Aposentar é mudar o trabalho, né? Eu te perguntei de propósito, porque as pessoas, tanto para a política ou contra vai chegando a idade, acham que vai passar a bola, vai passar para outra, então é importante todo mundo ouvir que, não, vou estar ali e vou continuar firme. Eu digo que eu sou candidato a prefeito aqui em Brodowski, né? E sou candidato a prefeito mesmo. Isso não significa, na minha vida, nenhuma mudança na questão de eu ser pastor. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que elas acham que você tem que mudar de vida, você tem que mudar. Eu sou o mesmo, né? Há 40 anos, eu não mudo, a minha postura é essa, né? E eu sou pastor, o meu chamado, eu posso estar prefeito, como eu estive vereador, mas eu sou pastor e estou aqui na igreja. E da igreja eu só saio daqui se Deus me tirar, né? Amém. Ô Jefferson, queria te agradecer pela tua presença, esse tempo de comunhão aqui, né? Eu espero que muitas pessoas possam ser edificadas, possam te conhecer um pouco também, porque as pessoas talvez só te conhecem em cima do púlpito, as mensagens chegam, né? Mas eu acho que é legal isso, as pessoas te conhecerem pessoalmente, saber um pouco da tua vida. Quer deixar uma mensagem para quem...
Pode falar. Não, você falou, deixa eu mensagem. Mas pode fazer pergunta. Pode me perguntar o que vocês quiserem, pode perguntar, não tem problema algum. Vamos voltar a fazer outros. Se eu não souber, eu vou pesquisar, aprender também, né? Aí pra falar. Hein? Quer deixar uma mensagem para quem está ouvindo, nos assistindo aí? Uma mensagem? Busque a Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu não sei se Jesus volta amanhã ou daqui 10 anos, ou 30, né? Porque um ano para Deus é como 1000 e 1000 é como um, né? A gente não pode assim falar, Jesus vai voltar o mês que vem, né? Mas os tempos são difíceis, né? Nós estamos vivendo aí um tempo muito estranho. Eu estou vendo coisas que eu nunca imaginei na vida que eu fosse ver, apesar da gente ler na Bíblia, estudar Apocalipse, estudar escatologia, eu nunca imaginei que a gente fosse vivenciar o que nós estamos vivenciando, né? Não a questão da vacina, a questão da vacina é o menos importante. Quando você vê, por exemplo, uma menina ser proibida de entrar na escola com uma máscara escrito Jesus te ama, nos Estados Unidos, que é um país de maioria evangélica, país tradicionalmente cristão, né? Tiraram o direito até do Neymar, né, de colocar o Neymar, Jesus na faixa. O Neymar andava com a bandana escrito Jesus, tiraram, quer dizer, nós estamos vivendo um tempo do anticristo. O anticristo tem se levantado, isso é nítido, né? Parece que falar de Jesus hoje é ridículo, é preconceito, é proibido, é aberração. Mas se você falar de Satanás, as pessoas acham bonito. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nisso, né? Nesse ponto, né? De desrespeito, de afronta ao cristianismo, né? De afronta. Eu creio que já 1/3 do planeta, ou 2/3, eu acho que 2/3 do planeta, cristãos são perseguidos e mortos. Índia, só Índia e China tem ali 2,5 bilhões de pessoas. Nesses dois países, cristãos são perseguidos e mortos. Na Indonésia, na África, em quase toda a África, 2/3. Os cristãos são perseguidos e mortos. Isso daí mostra que nós estamos aí, olha, gerando o anticristo, né? Então abre os olhos, busca a Deus, porque a coisa está ficando estreita. Amém. Então eu queria agradecer por todo mundo que ficou até agora assistindo, né? Foi até o final. Queria agradecer você mais uma vez, já vou te chamar outras vezes. O Jeff, você tem que ficar insistindo com ele para trazer ele aqui, mas eu acho legal, né? É um tempo produtivo. E deixa aí nos comentários, eu queria que você deixasse o like aí no vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha que o que precisa ser incrementado, o que precisa fazer, se você tem alguma opinião, alguma ideia, deixa aí nos comentários pra gente e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.